Olá, queridos, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês tenham passado um dia agradável na presença do Senhor e eu quero particularmente agradecer aos irmãos queridos da Primeira Igreja Batista de Olaria pelas palavras animadoras em relação à mensagem desta manhã. Continue compartilhando, certamente vai abençoar muitas outras vidas. Continue orando também. Trajetória, ok? Então feche os seus olhos e comigo ore ao Senhor nesse momento. Querido Deus, nós somos dependentes da Tua graça e nesta hora nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas santas mãos, para que por meio da leitura da Tua palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações e aplicar lições importantes, trazer à lembrança verdades importantes para a nossa vida nesse tempo de desafio, nesse tempo em que precisamos mais do que nunca conhecer a fundo o valor e a importância da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então fala conosco nesta hora, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você 5 verdades que você não pode deixar de lembrar. 5 verdades que precisamos lembrar. Os dias são difíceis, há muitas preocupações. Nós que temos acompanhado aí os jornais televisivos, as informações são as mais diversas e as preocupações são imensas por parte das nossas autoridades em razão da presença do coronavírus no nosso país. Mas nesse momento onde o diagnóstico é de calamidade, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Então eu gostaria muito que você pudesse pensar comigo em Números capítulo 23, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 5. Esse texto ele reproduz a história de um profeta, e sacerdote chamado Balaão, com uma situação que lhe foi proposta por um rei moabita, o rei Balaque. O rei Balaque queria que Balaão, que conhecia a Deus, amaldiçoasse o povo de Deus. E aconteceu algumas coisas interessantes no diálogo entre Balaão, Balaque e Deus. E desse diálogo eu quero extrair 5 verdades que nós não podemos esquecer, que nós precisamos lembrar nesses dias em que a nossa fé está sendo desafiada. Então o texto diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se com Deus, este lhe disse: Preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. Deus diz para Balaão, dentro do capítulo 23 e capítulo 24 de Números,
Deus fala com Balaão por 3 vezes e nesse diálogo e nestas respostas às consultas de Balaão, em razão da intenção de Balaque, Deus traz algumas verdades que servirão para a nossa vida hoje, né? Como falei, Balaque era um rei moabita e ele estava preocupado com o povo de Israel. O povo de Israel estava na sua jornada em direção à terra prometida e nessa jornada ele necessitava passar pelas terras de outros povos. E aí quando ele chegou nas terras de Balaque, nas terras dos moabitas, né, eles acamparam ali nas planícies para descansar e o rei Balaque ficou super preocupado. E aí Balaque teve uma ideia, ele pensou, já sei, eu vou chamar um profeta, eu vou chamar alguém para amaldiçoar o povo de Israel, porque eu estou com medo desse povo, eu sei o que eles já fizeram a outras nações e eu não quero ser surpreendido por esse povo. E assim foi. E ele mandou alguns dos seus emissários para convidar Balaão, a fim de que Balaão pudesse ir ao seu encontro e atender ao seu pedido. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Essa história é muito conhecida porque todos nós falamos muito da mula, não é? Que falou. Pois é, foi a mula de Balaão. Foi nessa jornada, não é? De ida ao encontro de Balaque que Balaão vive essa experiência, porque ele não consegue perceber no caminho o anjo do Senhor com a espada na mão e a mula vê, e Deus então promove essa ação extraordinária dando voz, não é? À mula, e Balaão então é surpreendido e ele teme a Deus porque Deus sabia quais eram as intenções de Balaão em participar daquele encontro com Balaque. Ele estava com o coração seduzido com aquilo que Balaque estava oferecendo, não é? Balaque queria dar uma pequena fortuna para Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Deus autoriza a ida de Balaão até o encontro de Balaque, e a partir desse encontro começam a acontecer algumas coisas interessantes. Então Deus chama a Balaão e diz, olha, você vai estar com ele e você vai dizer para ele o seguinte. Não vamos ler aqui todo o diálogo, mas eu vou pensar aqui 5 coisas importantes, 5 verdades para você guardar no seu coração e observá-las durante esse tempo de grande desafio para nós. A primeira verdade que eu quero destacar é que Deus, em momento algum, em circunstância alguma, amaldiçoa o seu povo. O carinho, o amor que Deus com o seu povo, mesmo que este povo em algum momento venha desobedecê-lo, venha a se rebelar, venha a pecar, Deus conserva o seu amor para com o seu povo e Deus não amaldiçoa o seu povo. Esse era o desejo de Balaque. Essa era a intenção de Balaque. Balaão vai, consulta a Deus, e lá no verso de número 8, nós observamos a primeira verdade no qual estamos fazendo essa afirmação. Deus não amaldiçoa o seu povo. No verso 8, a resposta de Balaão para Balaque, da parte de Deus, é a seguinte: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Não há maldição contra o povo de Deus. Os dias são difíceis, os desafios são grandes. Pela manhã falávamos aos queridos que
nos assistiram, nos ouviram também, porque nós liberamos o áudio da mensagem da manhã. Nós lembramos aqueles que nos viram e nos ouviram que Deus cuida do seu povo. Então Deus não amaldiçoa o seu povo. Deus jamais lançou mão daqueles que confiaram nele, confiam nele para o mal. Por mais que Deus, nos seus momentos de julgamento do seu povo, de disciplina do seu povo, fizesse algo duro, tudo que Deus faz para o bem do seu povo. Então vivemos dias difíceis, mas não podemos cair na tentação de achar que de alguma forma Deus está nos amaldiçoando. Como seres humanos, estamos sujeitos a sermos infectados pelo coronavírus, mas isso jamais será uma prova de que Deus nos amaldiçoou. Porque se Deus permitir que isso ocorra conosco, Ele vai cuidar, Ele vai dar o escape, Ele vai estar sustentando as nossas vidas, não é? Então, Deus não amaldiçoa o seu povo, porque o povo de Deus tem um lugar especial no seu coração. Então eu peço que você esteja se lembrando disso. Sabe quem somos aos olhos de Deus? Zacarias capítulo 2, verso de número 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Pois é, você é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é aquela parte central dos nossos olhos. Como que Deus quisesse nos dizer o seguinte: olha só, o meu foco é você. Você está no centro da minha atenção. Eu estou vendo você, eu estou cuidando de você. E mal algum da minha parte virá sobre a sua vida, não importa as circunstâncias, não importa o que está ocorrendo ao redor. Deus continua conosco, cuidando de nós, porque somos o seu povo. A segunda verdade dentro desse diálogo longo entre Balaão e Balaque, nós encontramos no verso de número 19 do capítulo 23. Balaque fica insatisfeito com a primeira atitude de Balaão, né? Balaão, ele vem, fala da parte de Deus, abençoando, demonstrando para Balaque, né, que a palavra de Deus é a palavra de bênção e não de maldição. Mas Balaque, embora demonstrando a sua insatisfação, ele pega Balaão pelo braço, chama ele para um outro ponto do terreno onde eles estavam, para que Balaão tivesse uma outra vista do povo e pudesse ali, então, amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão repete a mesma liturgia, não é? O mesmo ritual. Ele oferece sacrifícios ao Senhor, pede a Balaque para aguardar um pouquinho, se afasta de Balaque e consulta a Deus. E nessa segunda consulta, ele recebe a seguinte palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pois é, a segunda verdade que nós extraímos deste texto é que Deus não mente. O que ele falou, ele há de cumprir. Deus, na sua palavra, tem uma série de promessas quanto ao seu cuidado para conosco, quanto à sua proteção, quanto à sua graça, quanto à sua misericórdia. Na palavra de Deus encontramos até um verso que diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Então, se Deus é fiel conosco em quaisquer circunstâncias,
não devemos temer. Se porventura estamos falhando com Ele, o Evangelho é simples. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que devemos procurar a presença de Deus para pedir perdão, que Ele nos perdoará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Né? 1 João capítulo 5, verso 9. Que maravilha de palavra da parte de Deus. Né? Você pode se agarrar a isso. Pastor, eu estou num momento de fraqueza, eu estou com raiva dessa situação, estou chateado com Deus. Não faça isso, não deixa esse sentimento ficar no seu coração. Lembre-se da palavra do Senhor, lembre-se das promessas do Senhor. Sabe o que quer dizer essa expressão? Deus não mente. Quer dizer o seguinte, que Deus não muda de opinião. Ele não muda de opinião. A postura de Deus conosco é sempre a mesma. Se Ele disse que vai cuidar, se Ele disse que vai abençoar, se Ele disse que vai suprir, Ele o fará, porque Ele é Deus. É tão interessante essa comparação, né? Deus não é homem para que minta. O homem, o ser humano, está sujeito a sofrer variações no seu comportamento. Mas Deus não. Deus é único e Deus mantém a sua promessa para com os seus filhos. A terceira grande verdade que eu quero destacar neste texto é que a bênção de Deus sobre o seu povo não pode ser revogada por ninguém. Isso está aí no verso de número 20, né? O verso seguinte. A bênção de Deus não pode ser revogada por ninguém. Ainda diante da segunda consulta que Balaão faz a Deus, ele, na sua resposta, inclui essa verdade. Verso 20, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Se Deus abençoou, não há ninguém que possa revogar a bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Não importa. O que importa é que nós creiamos que aquilo que Deus nos prometeu é o que Ele fará, é o que Ele vai cumprir, porque o que Ele determina, ninguém tem o poder de revogar. Então agarre-se às promessas do Senhor, fique firme na certeza de que aquilo que Ele tem para você, ninguém vai impedir você de receber. Nessa situação do coronavírus, vai impedir que a bênção do Senhor chegue à sua vida. Porque Deus não está preso às coisas desta vida, às realidades do nosso mundo. Deus está a parte disso tudo e intervém no momento que quer, da maneira que quiser, do jeito que Ele achar melhor. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Mas em quarto lugar, a quarta verdade que eu quero dividir com você nesta noite está no verso 21. Deus é com o seu povo e no meio dele está. Deus é com o seu povo e no meio dele está. Verso 21, ainda na continuidade da resposta de Balaão para Balaque na segunda consulta, diz assim: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Que coisa maravilhosa, não é? Deus está com o seu povo. Aonde o povo estava nesse momento? Fazendo uma jornada longa para a terra prometida, atravessando o deserto, cruzando as terras de povos inimigos, mas em todo tempo Deus estava guardando, protegendo
Deus estava abençoando. Que coisa maravilhosa, não é? Porque Deus andava no meio do seu povo. Nós lembramos aqui que na história do povo de Israel, de dia havia uma nuvem, uma coluna de nuvem para guiar o povo, para dizer para o povo, Deus dizia para o povo, olha, eu estou aqui, eu estou com vocês, eu estou guiando, estou cuidando de vocês, e à noite era uma coluna de fogo, com a mesma simbologia. Hoje nós não temos uma nuvem e nem uma coluna de fogo, não é? Não temos esse privilégio, mas temos o privilégio da presença de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Deus em nós, não é? Por isso que quando anunciou a Maria a respeito do nascimento de Jesus, ele disse que o nome de Jesus seria, não é, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pois é, quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em você, veio trazer a presença de Deus em você. É o Deus conosco. Deus está conosco. Deus está em nós. Nós não estamos sozinhos. Desde o início foi plano de Deus andar conosco. É interessante que houve um momento em que Deus queria falar diretamente com o povo de Israel, ensinar a sua palavra diretamente ao povo de Israel, mas o povo de Israel temeu a voz de Deus. E aí eles chegaram para Moisés e disseram, Moisés, faz o seguinte, vai você, ouve o que Deus tem a dizer e depois você informa para nós, porque nós estamos com medo de ser consumidos. Não é? Deus é fogo consumidor. Então o povo teve o privilégio de ser instruído pessoalmente por Deus, eles abriram mão desse privilégio. Nós temos o privilégio de termos Deus em nós. Ele está conosco, Ele está entre nós e por isso precisamos aquietar o nosso coração e ficar firme nessa certeza da presença de Deus em nossa vida. Em quinto e último lugar, a quinta verdade que eu quero destacar, finalizando a nossa reflexão desta noite, é uma verdade que todos nós já conhecemos, porque um outro personagem bíblico de Deus também ouviu essa verdade, recebeu e viveu isso na sua vida, e nós também precisamos viver isso em nossa vida. A quinta verdade diz o seguinte: quem nos abençoar, será abençoado. Quem nos amaldiçoar, será amaldiçoado. Essa quinta verdade está no capítulo 24, no verso de número 9, que diz assim: este abaixou-se, deitou-se como leão, como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Posteriormente, Balaão, em uma de suas profecias, vai alertar Moabe do que ia acontecer no futuro, o juízo de Deus sobre o povo moabita, porque os moabitas se colocaram contra o povo de Israel. Então, queridos, esse tempo é um tempo em que nós temos que estar firmados nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor precisa estar viva na nossa mente. A palavra do Senhor precisa ser lida diariamente. A palavra do Senhor precisa ser absorvida diariamente. Não podemos abrir mão dessa palavra, porque primeiro, ela é viva e eficaz. Em segundo lugar, ela traz paz ao nosso coração. Ela nos traz discernimento, diz lá o autor da carta aos Hebreus, não é? Ela traz discernimento, ela ajuda a esclarecer os nossos pensamentos, nos dá o discernimento para que nós tenhamos os nossos pés firmados, para que andemos de cabeça erguida, não, estamos
firmes, sabemos o que está acontecendo, sabemos que tem um Deus que está conosco, sabemos que Deus está cuidando de nós, nada há de nos faltar, porque o nosso Deus, Ele não muda, Ele não sofre variação. Queridos, Deus está conosco, e você precisa acordar todo dia e dizer assim: Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu estás conosco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer porque Deus está conosco e há de continuar conosco até o final dessa jornada. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, porque a tua palavra, além de ser viva e eficaz, além de promover mudanças no nosso interior, ela nos traz a lembrança, verdades incontestáveis a respeito da tua presença em nossa vida e do cuidado do Senhor em todos os sentidos para conosco. Que o Senhor, nesses dias em que temos que lidar com uma situação nova, com uma situação que começou num determinado momento, nós não temos ideia quando isso vai terminar, mas que estes detalhes não sejam aquilo que ocupe as nossas mentes. O que ocupe a nossa mente, que seja a cada dia a lembrança das tuas promessas, a lembrança, Senhor, dos ensinos da tua palavra, a lembrança, Senhor, daquilo que os personagens bíblicos, homens e mulheres que confiaram no Senhor, vivenciaram no exercício da sua fé, para que nós também, seguindo o exemplo dessas pessoas, possamos viver experiências profundas contigo nesse tempo. Louvado e glorificado seja o teu nome, porque tu és real, tu és presente, e nós havemos de ver os resultados do exercício da nossa fé nesses dias de trevas, nesses dias difíceis. Nós vamos nos alegrar e nos regozijar na tua presença, porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro. É assim que oramos, louvando e exaltando o teu nome nesta hora, e o fazemos no precioso e poderoso nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, que o seu sono seja tranquilo, convicto de que até dormindo Deus estará cuidando de você. Que essa semana seja uma semana abençoada para você e para a sua família. A paz do Senhor.